Destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Meus amigos do Terra Viva. Bom, Silmar. O presidente Lula caiu lá em Brasília, cancelou a viagem e eu, na caminhada do sábado, torci o pé, por isso que eu estou sentadinho aqui, bem bonitinho na cadeira. Eu já tinha estranhado aqui, sentado, é difícil. Acontece. Acontece. Um buraquinho lá na hora da caminhada, pimba, dói pra burro, mas está tudo bem. Bom, vamos lá então para os nossos números de hoje, desta segunda-feira. O que temos aí? Tavinho, mercado financeiro com dólar operando em alta nesse final de manhã de segunda-feira, início de semana, 0,2%, R$ 5,71. Está insistindo nessa casa altíssima aqui de 5,71, acima de 5,70, preocupações internas e externas, né? São as contas públicas aqui que geram preocupação, parece que vem um pacote depois das eleições, ninguém sabe exatamente o que é. Por outro lado, preocupações também com o cenário externo. Trump assumindo a liderança nas pesquisas nos Estados Unidos, isso significa mudança no cenário da própria economia americana, que então tem todo um ponto de interrogação novo surgindo no mercado por conta dessa situação. E o petróleo disparando hoje, alta de 1,6% nesse momento, $74,20 o barril, repercutindo preocupações ainda com a situação do Oriente Médio. Parece que vem nova retaliação de Israel contra o Irã, ou seja, a situação ainda continua bastante incerta com relação ao futuro lá do Oriente Médio, a guerra entre o Irã, principalmente, e aqueles grupos terroristas, e Israel. A situação ainda se agravando. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos operando com alta nesse início de semana, soja disparando na Bolsa de Chicago, 1,2%, milho também sobe 1 ponto percentual, trigo não é diferente, sobe 1,7%. Na verdade, o que está carregando um pouco o mercado de commodities agrícolas nesse início de semana é o próprio petróleo. O petróleo sobe, algumas commodities costumam acompanhar. Portanto, está aí a consequência aí também no mercado da Bolsa de Chicago, com os principais grãos subindo de forma bastante acentuada nesse início de semana. Na Bolsa de Nova York, o algodão também sobe, também acompanhando o petróleo, 2,1%. Açúcar, a mesma coisa, sobe 0,3%. Na contramão, cai o café, 2 pontos percentuais, o arábica em Nova York. Robusta em Londres também caindo, 2,3%. E boi gordo no mercado sul na B3 também com recuo, 0,7%. Mas no mercado físico continua disparando, tá vendo? Tem altas aqui, Cuiabá já batendo os R$ 300 arroba, São Lourenço Paulista já bateu em R$ 310, ou seja, o boi continua muito firme no mercado físico internamente. Esse é o retrato do mercado nesse momento, tá vendo? E com esses reflexos aí do conflito Israel, Hezbollah, Hamas, Irã, é bom se acostumar porque é tão cedo, né? Os últimos incidentes foram na última sexta-feira e sábado. Mais um líder lá do Hamas foi abatido a tiros, já era um que estava sendo caçado, chamado açougueiro. Pegaram por acaso, né? É interessante a forma de captura dele. Estavam em 3 terroristas armados, as tropas viram os 3, atacaram, pegaram 2 e um fugiu, mas já fugiu ferido. E aí se escondeu num prédio lá, e aí a técnica de Israel foi mandar drones para vasculhar toda a região. O drone entrou dentro da sala, não sei se você chegou a ver. O drone entra dentro da sala e localiza esse terrorista, que até então Israel não sabia que era esse que estava sendo procurado, um dos mais procurados, o tal de açougueiro. Ele está sentado lá, mas ele já está ferido. E o drone vai e se aproxima dele. Quando ele percebe o drone, ele pega um pedaço de pau e tenta jogar no drone. O drone se retira e imediatamente um tanque de guerra dispara contra. A técnica realmente é sofisticada, né? Cada vez mais sofisticada. De troco, mandaram um drone para casa de veraneio do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não estava lá. Ou seja, o fogo cruzado, o troca-fogo, aí, rojão de cá e rojão de lá vai continuar durante um bom tempo, porque esse conflito não cessa tão cedo, não. E os drones, protagonismo em conflitos que não se imaginava até pouco tempo atrás, né? O drone aqui tinha uma utilidade prática aqui mais próxima aqui da nossa realidade, que é a irrigação de lavouras aqui no Brasil, né? E quem diria que agora é uma arma de guerra e letal, pelo jeito. Então, e aí localiza, manda para o satélite, dá as coordenadas e aí
É como mudou a guerra. Os pedaços de pau e espadas de antigamente, hoje em dia, não sei, a letalidade está se aperfeiçoando. Outro detalhe também, só para não deixar passar batido, foi esse comentário que você fez a respeito da subida do Trump aí. Nós comentamos até na semana passada que havia muito marketing pela equipe dos democratas em cima da Kamala Harris, depois da saída do Joe Biden, e aí esse resultado de pesquisa aí comprova isso mesmo, o Trump não tá morto não, né? E agora ganhou um apoio de peso, né? Literalmente agora. O Elon Musk, né? Resolveu apoiar ele na prática, ou seja, está fazendo comício junto com o Trump, ou até sem ele, dando dinheiro para quem comparece nos comícios, $100 para quem aparecer por lá e assinar não sei o quê, e sorteando $1 milhão na turma que ele reúne lá nesses comícios. Todos os dias tem um sorteio de $1 milhão. Já pensou? Vai todo mundo, né? Desse jeito, comício lota. Candidato que a gente tinha aqui para a prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal, que também tem muito dinheiro, será que ele iria chegar a esse ponto aí? O interessante que eu estava lendo nas pesquisas, ele teve 25% dos votos, mas a pesquisa está procurando para tentar caracterizar o tipo de eleitor dele, o perfil, mas a pesquisa não consegue encontrar os eleitores. E aí o relatório da pesquisa diz até que muita gente está com vergonha, com raiva, ou não quer dizer que está dizendo que votou em branco, mas que votou nele, votou, teve 25%. Agora, a migração está quase toda indo lá para o atual prefeito, né? Sem dúvida alguma. Mesmo porque o candidato que saiu era de direita, extrema-direita, linha Bolsonaro, aí, linha Trump, e apesar do Ricardo Nunes ser MDB, ser um centro-esquerda aí, não é uma esquerda radical como outro candidato, o Boulos, né? Aí fica difícil alguém que as pessoas talvez possam fazer, alguns, votarem em branco ou anularem o voto, mas o maior índice de rejeição, segundo as pesquisas, é para o candidato Boulos. Os dois andaram se pegando de novo aí no fim de semana, falando bobagem um para o outro. Quente eleição. Tá bom. E aí, como é que tá? Está na frente o atual prefeito aqui, com a diferença grande aqui, mas os debates estão calmos, relativamente calmos, aliás, sem muitos atritos. Eu tomo chá de maracujá, tá calminho. Precisa dar chá de maracujá com o pessoal em São Paulo que está nervoso. Vamos lá para outras notícias, Silmar. As estimativas para a inflação e PIB do Brasil continuam com tendência de alta no novo Boletim Focus, que sai toda segunda-feira. Na revisão, a estimativa para o IPCA deste ano saiu de 4,39% e ficou estimada em 4,5% na nova edição do relatório do Banco Central. No crescimento econômico do Brasil, a projeção também foi de alta, saindo de 3,01% e alcançando 3,05% ainda este ano. E a taxa Selic segue prevista em 11,75%. Está meio no andar do santo aí, do andor na carruagem, na procissão, né, Silmar? Tá bem, o pessoal continua aqui apostando que o PIB realmente está crescendo acima do esperado, está perto aqui daquilo que o governo está pensando atingir, que é 3,20%, tá? Elevar aqui, o pessoal consultado pelo Banco Central, que são analistas do mercado financeiro, elevando a perspectiva de crescimento da economia para 3,05%, ou seja, era 3,01%, o pessoal está concordando aqui com essas tendências de crescimento da economia acima do que vinha sendo esperado lá no início do ano. Consequentemente, levaram também a tendência da inflação, agora batendo no teto da meta do próprio Banco Central, que é 4,50%. O pessoal estava esperando 4,39 até uma semana atrás, já foram direto lá para o teto da meta, 4,50 é a expectativa nova. E isso leva a consequências com relação a juros. Não mudou a perspectiva para esse ano, a ideia é que ainda vai ter um aumento de 1% até o final do ano, batendo em 11,75%, mas tem uma novidade aqui que levaram também a tendência da taxa de juros maior também para o ano que vem, tá vendo? 11,25, era 11 ponto redondo, né? Ou seja, vamos ter que conviver com juro alto por um bom tempo aqui. Esse é o lado ruim desse crescimento que está sendo esperado, que é um crescimento sem respaldo em infraestrutura da economia. Então, não é isso, não dá para crescer. Acho que o Brasil é um país proibido de crescer, cresce da inflação. Não devia ser assim, né? Normalmente não deve acontecer esse tipo de consequência, mas num país de pouco investimento em infraestrutura, não suporta crescimento acima de um determinado limite, cresceu demais da inflação e pesa no nosso bolso.
Aí cresce na contramão da tendência, né, da regra da economia, como você mesmo citou aí. Cresce na inflação. Isso não é bom. Aliás, voltando ao tema, no domingo agora a gente tem o segundo turno aí nas cidades que ficaram para segundo turno da eleição geral. São Paulo aqui, Porto Alegre aí também, várias outras capitais e algumas cidades. Mas, enfim, me preocupa o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque daqui a 2 anos nós temos as nossas eleições majoritárias aqui. E aí, esse meter a mão na cumbuca aí que o Elon Musk está entrando, eu não sei o que pode acontecer por aqui, já que ele tem um atrito com o seu X lá e o ministro Alexandre de Moraes, enfim, ele é diretamente pró-direita, né? E tem certas influências por aqui. Não sei não o que é que pode acontecer. Vamos aguardar. A própria eleição do atual candidato da oposição lá pode influenciar as eleições aqui no Brasil daqui a 2 anos, né? Sem dúvida nenhuma. Eventualmente tem uma guinada aqui mais pró-direita nas próximas eleições brasileiras, caso o Trump vença nos Estados Unidos. Só ver o chacoalhão aí que a esquerda tomou nessas eleições municipais. É só ver com o crescimento aí do partido do Kassab, que pouca gente não está entendendo ainda o que foi que aconteceu e não entendeu a força que virou o nome Kassab e o seu partido em todo o Brasil. Foi o que você ressaltou desde o primeiro dia dos resultados das eleições e é o que fica comprovado aí. Se tornou o partido gigante do Brasil, um partido de direita. Bom, vamos aguardar aí para ver. E tem problema também com o arroz, viu? Mais que vocês aí, gaúchos e os catarinenses, comem um R, o arroz. Então, o arroz. Agora, os produtores rurais reagiram à decisão do governo que resolveu comprar toneladas de arroz para tentar baixar o preço. O governo vai gastar R$ 1 bilhão para a compra de 500 mil toneladas. A tentativa é de estimular a produção e a formação de estoques para tornar o produto mais barato. Mas a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, de onde é produzida a maioria do cereal, alerta que o preço médio da saca previsto pelo governo não cobre os custos de produção. Eu tenho uma sinalização de preço em torno de R$ 80. O custo de produção tem variado entre R$ 90 e R$ 100 a saca de 50 quilos. O programa foi lançado depois do fracasso do leilão para a compra de arroz importado em maio. No mês seguinte, a disputa foi anulada diante de suspeitas de fraude pelas empresas vencedoras. Pois é, Silmar, é que o risicultor está achando aí que é uma sacanagem o que está sendo feito com ele, porque ele passou por maus bocados aí e não teve socorro de jeito nenhum. E agora que está tirando um pouquinho a diferença, né? Está saindo um pouquinho do buraco, que é o que está acontecendo também com o nosso pecuarista, né? De carne, não de leite, ele se vê meio que traído aí. Por que agora vai jogar toneladas e toneladas, milhares de toneladas de arroz e agora que eu estou saindo do prejuízo? Esse é o problema. Bom, Davi, são duas realidades. Uma é que o governo desistiu de importar arroz, né? É uma boa notícia. Quer comprar arroz no próprio mercado interno, para formar um estoque oficial, guardar lá, para eventualmente usar isso quando o preço subir demais. Então, quer comprar 500 mil toneladas de arroz brasileiro. Ou seja, essa é a novidade. O seu produtor pode vender para o governo. O problema é o preço que o governo quer impor aqui para a compra desse arroz. No máximo 80, isso pega, não sair na portaria ainda, mas é o que está sendo especulado no mercado. R$80 por saco. Olha, o preço no mercado, estou vendo aqui hoje, o preço de hoje está entre 110 e 120 reais. Ou seja, o governo quer comprar esse arroz, mas quer achatar o preço, quer comprar com o preço lá embaixo. Pode acontecer duas coisas. Primeiro, se conseguir, vai ajudar com esse estoque aqui a forçar a queda de preço, desestimulando o produtor brasileiro que está aumentando a área de plantio, está animado com o preço, vai garantir bastante produção de arroz no ano que vem. Então, essa é uma realidade, ou seja, acaba desestimulando o produtor aqui em relação à próxima safra. O outro é ver se realmente vai ter alguém interessado em vender por esse preço, e aí não consegue formar estoque nenhum. É um negócio muito estranho que está acontecendo também. Ou seja, é uma novela que já começou lá nas enchentes, né? O governo ameaçando importar 1 milhão de toneladas de arroz, coisa totalmente desnecessária, como se provou claramente. Agora, comprar arroz no mercado interno, tudo bem,
que achatar o preço para quê? Para desestimular o produtor e ele evitar de aumentar de plantio e o ano que vem não ser problema de abastecimento de novo? É totalmente... Não dá para entender, finalmente, essa situação. Não É dá, bem complicado. não dá para entender, não tem. E outra, uma coisa é uma coisa, outra coisa. E tem uma terceira que você não falou. De repente, se não conseguir comprar arroz no preço que quer aqui, pode voltar com o lero-lero aí de querer importar arroz porque consegue. E a terceira coisa, que é pior ainda. Então, compra o arroz interno, mas compra no preço justo. Por que vai lascar o produtor que já sofreu tanto tempo aí com o preço do arroz e os custos da lavoura? Para que vai socar ele para baixo de novo? Né? Compra, mas compra pelo preço. Depois regula o mercado. O governo não tem. O governo tem que regular o mercado, não tem que pensar em lucro. Se pagar mais caro, joga na conta da viúva. Joga tanta coisa na conta da viúva, por que não vai jogar na conta da viúva também um pouquinho de defasagem na hora para regular o mercado? Né? Põe na conta da viúva. Então, tem tanta coisa na conta da viúva aí que a viúva não vê a hora de morrer. Isso, é uma novela aqui que está difícil de entender também. Ok. Bom, começando a semana aí, daqui a pouquinho vamos saber da previsão do tempo. E boa semana para você, amigo. Até amanhã. Boa noite, Tavinho. Um restabelecimento do acidente aí. Obrigado. Não é nada, não. Mas sabe o que acontece? Eu falei para o meu vizinho hoje que eu estava aí, ele falou, o que foi? Eu falei, torci o pé aqui, o pé esquerdo. Dói. Eu falei, dói, mas graças a Deus não quebrou nada, nem nada. Mas até passar demora um tempinho, né? Ele falou para mim, eu falei, eu me lembrei dos tempos em que eu jogava futebol e vira e mexe tinha um tipo de contusão desse jeito. Que saudade eu tenho do tempo que eu jogava futebol. Tchau, Silmar. Até. Tchau, boa tarde. Até amanhã.